Olá, para quem não me conhece, eu sou Luana Silveira, né? Eu sou coach e advogada aqui atuante na cidade de Zedoca e eu queria contar um pouquinho da minha vida. Bem, Betinho, para mim foi muito emocionante, né? Quando eu recebi o convite e surgiu uma pergunta dentro de mim: será se eu conto a minha vida? Será se eu conto meu relato, meu testemunho? Porque é algo que me emociona muito, emociona os meus familiares e amigos mais íntimos. E é algo que, na verdade, as pessoas não conhecem, né? As pessoas que não são tão próximas não conhecem meu relato de vida, né? Não sabem como é que eu vim parar até aqui. Então, quando eu recebi o convite, eu senti no meu coração de contar o meu relato para que tantas mulheres fossem também capazes de chegar até o seu objetivo, né? Para que as pessoas se inspirem e digam para elas mesmas: se ela conseguiu, eu também consigo, a minha vizinha consegue, e todas as pessoas que tiverem foco, objetivo e que querem realmente, né, ter algo e quiserem chegar em algum lugar. Então, é por isso que eu vim aqui contar o meu relato hoje. Espero que vocês ouçam de todo o coração. Eu sou nascida de Zedoca, sou filha de Zedoca, nasci aqui no CESP, né? E minha mãe foi uma mãe solteira e quando eu tinha 3 anos de idade, a minha mãe se casou, né? Ela se casou com o pai do meu irmão e a vida dela não foi uma vida de muito sofrimento em relação, assim, ao casamento, né? Ela tinha uma vida financeira estável, porém sofria muitas agressões, né? Então, dos meus 3 anos de idade até os meus 8 anos de idade, eu convivi com a violência doméstica. Eu vi a minha mãe sendo agredida diariamente pelo meu padrasto, né? Então, isso para ela foi muito difícil na época. Ela não sabia se ela ia embora e saía sem nada para criar eu e meu irmão, ou se ela continuava dentro de um casamento onde ela tinha uma vida financeira estável, porém todos os dias ela apanhava, né? Então, para ela foi realmente muito difícil. Então, após 7 anos de casamento, a minha mãe ela saiu fugida de Zedoca no meio da noite, né? E os meus avós na época tentaram muito fazer a cabeça dela para que ela deixasse eu e meu irmão. Só que ela não deixou, né? Ela sempre disse: para onde eu for, eu vou levar os meus filhos, né? Eu não aguento mais essa vida, eu não quero que os meus filhos cresçam com esse espancamento diário, eu não quero que eles vejam isso. Então ela arrumou o caminhão na época, pegou as coisas dela e fugiu de madrugada para São Luís, né? A nossa vida em São Luís foi uma vida muito difícil, né? Porque a gente chegou lá criança, a minha mãe não tinha um emprego, né? Não tinha estudo, não era formada. Então, você sabe que para quem não é formado é tudo mais difícil, né? Então nós chegamos lá, meu irmão com 3 anos, eu com 8 anos de idade. Depois de um certo tempo ela conseguiu um emprego de costureira, cozinhava também, fazia um PF para algumas pessoas, fazia comida para algumas pessoas, e a nossa vida foi assim, de muita luta, né, dentro de São Luís. Quando eu tinha 12 anos de idade, nós mudamos, né, para o bairro do Parque Vitória. Como eu já era mais entendida das coisas e tudo, eu comecei a ajudar minha mãe, né? Eu comecei a ter noção do que se passava dentro de casa. Então, chegou um Natal que a minha mãe disse assim: olha, hoje a gente não tem nada, né? De manhã, era uma manhã de Natal. Ela falou: a gente não tem nada. Pra mim, né, que eu era mais velha, meu irmão era criança ainda, muito bebê, eu acho que ele tinha uns 7 anos. E ela falou assim: vamos ver, minha filha, como é que a gente vai fazer, Deus vai abençoar. Falei: mãe, espera aí. Então eu fui, dei uma volta no bairro, encontrei um salão, que é o salão do Jean, que até hoje é meu amigo, entendeu? E cheguei lá e falei assim: Jean, tu deixa eu fazer a tua unha, a sua unha e da dona Isabel, que era a esposa dele, e se eu fizer bem, você deixa eu trabalhar aqui no seu salão hoje?
Então eu fiz, né, a unha, ele deixou, ele sorriu e falou assim, pode fazer. Então acho que por pena, por eu ser também tão criança, né, 12 anos de idade, ele falou, não, faça aqui, minha filha. Eu terminei de fazer, ele falou, nossa, eu nunca tinha visto uma unha tão bem feita. E naquele dia, eu passei o dia trabalhando lá no salão. Não sei como é que saíram essas unhas, né, porque foi a primeira vez que eu fiz unha na minha vida. E cheguei em casa, né, um pouco mais cedo, aliás, eu liguei fui avisar minha mãe, falei assim, mãe, eu consegui um emprego ali de manicure e quando for mais tarde a senhora passa lá para pegar um dinheiro. E aí com esse dinheiro a minha mãe comprou 1 quilo de peixe, um arroz e quando eu cheguei na noite de Natal nós jantamos esse peixe, entendeu? Então essa minha história eu falo com muito orgulho, né, porque é realmente da onde eu vi, as pessoas não conhecem minha história, né, não sabem o que nós passamos, que eu, minha mãe e meu irmão passamos, mas é essa a história. Então, desse dia eu passei 4 a 5 anos trabalhando com o Jean nesse salão, né, que era muito próximo à minha casa. Então, quando eu tinha uns 15, 16 anos de idade mais ou menos, houve uma gincana na minha rua, né? E me convidaram para participar dessa gincana. E tinha uma das provas, era arrecadar alimentos, né, para essa gincana. E aí eu me envolvi. Só que tudo que eu me envolvo assim como se fosse a última coisa da vida, né? Então eu me envolvi nessa gincana, comecei a pedir alimentos e aí surgiu a oportunidade da gente pedir alimentos para um deputado. E era o deputado Giovanni Castro na época. E aí eu fui lá, pedi alimentos, nós fomos uma equipe, né? Os líderes da equipe foram na sala desse deputado e aí a gente pediu para ele e ele, no final ele falou assim, nossa, mas você parece uma política. E aí ele começou a ir nas reuniões da gincana e eu sempre falava e comentava lá nas reuniões e tudo. E aí nós ganhamos essa gincana assim, teve maior sucesso lá no Parque Vitória na época. E dessa gincana eu ganhei um emprego na Câmara Municipal de São Luís, né? Então, com 16, 17 anos mais ou menos, eu comecei a trabalhar na Câmara, né? Meu salário então melhorou, foi quando a gente conseguiu mudar de vida um pouquinho. E depois disso, com 18, 19 anos de idade mais ou menos, eu consegui um emprego na Assembleia Legislativa, né, de São Luís. Então foi que eu comecei realmente a ajudar a minha família, né? Foi quando a gente começou a ter um padrão de vida melhor, né? Porque nós tínhamos o que comer, nós tínhamos como pagar as nossas contas, né? Porque antes disso, a gente morava próximo ao ponto final de ônibus, então eu vendia bolo com a minha mãe debaixo da árvore do ponto final para a gente poder comer naquele dia, né? Eu cheguei a fazer várias diárias em supermercados de limpeza para poder... Um dia, inclusive, meu irmão acordou chorando porque a sandália dele tinha quebrado. Então eu falei assim, meu irmão, não te preocupa, vamos agora em qualquer lugar que eu vou pedir uma faxina e vou comprar essa sandália. E eu peguei na mãozinha do meu irmão, eu acho que ele tinha uns 10 anos, eu já com uns 13, 14 por aí, e fui fazer uma faxina, né, lá no supermercado Roseno, lá no Parque Vitória. Fiz a faxina e no final ele quis me pagar, eu falei, não, a única coisa que eu quero é uma sandália para o meu irmão. Entendeu? Então assim, tem muitas histórias, né, existem muitas histórias por trás disso aqui, né, desse escritório. Então, após isso, após o meu trabalho da Assembleia Legislativa, eu pude oferecer um pouco de estrutura melhor para minha família, né? Para quem não sabe, eu sou filha realmente de um homem que tem um pouco mais de estrutura, né? Porém, eu não fui uma filha reconhecida, né? Eu fui reconhecida com 18 anos de idade pelo meu pai. Então, depois disso, realmente ele me ajudou. Mas antes disso, não. Antes disso foi eu, minha mãe e meu irmão. Entendeu? Então, eu sempre batalhei muito pela minha família. Sempre estive à frente da minha família. Sempre procurei não deixar a minha família passar fome, né? Essa é a minha verdadeira história em São Luís. Então, com 18 anos de idade, o meu pai, né, me assumiu e disse, olha, você pode procurar uma faculdade que eu vou pagar. Então, eu entrei, né, na universidade com 18 anos de idade, com 19 anos
anos, eu acho, na verdade foi quase um ano depois, né, que eu terminei o segundo grau, que ele me assumiu, e eu comecei a minha faculdade, né, com muita luta. Eu continuava trabalhando na Assembleia, né, e mantinha a minha família com o dinheiro que eu recebia na Assembleia Legislativa. Então eu mantinha a minha família com o dinheiro que eu ganhava na Assembleia, né, porque todos sabem que faculdade também não é fácil, né? Foi um período na minha vida que eu tive que buscar forças de todos os lugares, porque eu trabalhava e estudava. Eu tinha essa meta na minha vida de me formar. Mas um dia eu passei em frente à Universidade Selma, lá no Anil, que estava sendo construída, o prédio estava sendo feito. E aí quando eu passei lá em frente dele, eu tive assim um momentozinho assim de alucinação. Eu falei assim, eu vou estudar nessa faculdade, custe o que custar. Eu vou fazer direito nessa faculdade. Entendeu? Isso foi uns 3 anos antes, mais ou menos. E quando eu falava isso para as minhas amigas lá da minha rua na época, elas riam, né? Porque eu sempre falava, eu vou ser alguém, eu vou me formar. Só que nós éramos muito pobres, né? Então as meninas falavam assim, nossa, Luana, mas como vai ser isso? Eu falei, não sei, Deus vai dar um jeito. Né? Deus vai dar um jeito, eu vou me formar. Porque eu vou tirar minha família dessa situação. Então eu sempre tive esse propósito muito forte dentro do meu coração, dentro da minha mente, sempre foi muito claro, entendeu? Então eu passei esse período na faculdade, estudando, né, fazendo o meu curso de Direito, e após o meu curso eu passei por uma grande batalha, porque foi quando chegou a prova da OAB. Né? Eu fiz a primeira vez, não passei, e fiz a segunda vez, não passei, e aquilo dali eu entrei em depressão, né? Passei 3 anos trancada em um quarto, onde eu não recebia ninguém, não recebia minhas melhores amigas, não recebia meus irmãos, não recebia ninguém. Engordei 28 quilos na época. Eu não sabia se era dia ou se era noite, porque eu não abria a porta. Eu só saía às vezes para comer, ou às vezes a minha mãe mesmo levava a comida para mim. Então foi um momento que eu passei foi um momento muito delicado, porque eu achava que eu não era capaz, né? Eu achava que eu era inferior, que eu não iria conseguir, né, concluir aquilo na minha vida. Porém, eu não parei de estudar, né? Eu continuei estudando, eu estudei 1 ano, estudei 2 anos, fiz várias provas. Eu sempre passei na primeira etapa da prova, mas não conseguia passar na segunda etapa. E aquilo dali me abalava mais ainda, porque quando eu estava chegando pertinho, eu não conseguia. Então, 3 anos depois, com muito estudo, muita concentração, eu fui fazer essa prova. Eu falei, Deus, me ajuda, porque essa carga já está muito pesada, por favor. Então eu fui fazer aquela prova com muita fé no meu coração, né? E graças a Deus eu passei, tirei uma nota bem alta, né, na segunda etapa, que era onde eu sempre tinha problema, era na segunda etapa. Então eu passei, e aí quando eu passei, eu falei, o que eu vou fazer agora? Né? Eu estava com a minha carteira na mão, mas não sabia o que fazer. E eu morei em São Luís desde criança, então eu não conhecia Zedoca realmente, né? Porque eu saí daqui criança, com 8 anos de idade, e eu nem tinha dinheiro para ficar vindo em férias. Eu acho que eu vim umas 2 vezes, mais ou menos, ou 3, passar férias aqui com meus avós, porque era muito difícil pra gente. Então, quando eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu vou embora pra Zedoca, eu vou botar um escritório lá. E ela falou, minha filha, mas como assim? E ficou assim apavorada, né? Eu falei, não sei, eu vou pra Zedoca, porque eu não quero ficar aqui e ser só mais uma advogada de São Luís, né? Contratada de um escritório de alguém. Eu quero ter o meu nome, eu quero ter o meu escritório, eu quero ter a minha própria história. Então, do nada, eu vim pra Zedoca, né? Eu coloquei as minhas coisas dentro do carro, quase nada que eu tinha, mas coloquei e vim. E a minha irmã, né, a França, ela me deu estadia na casa dela por 3 meses. E aí eu falei com meu pai, né, na época, falei, você pode montar um escritório para mim? E aí ele falou assim, olha, vê aí, aluga um ponto que eu vou comprar os móveis para você.
Falei, não, tudo bem, né? Então eu aluguei o meu pontinho lá, que eu passei 10 anos lá na Ponta do Farol, e rapidamente montei meu escritório. Ele me deu os móveis, né? Me deu os móveis e eu vim. E na época, Betinho, eu não conhecia ninguém aqui, não conhecia Zedoca, era só os meus avós, né? Os meus avós, e eu não tinha ninguém, eu não tinha amigos, eu não tinha conhecidos. Para mim, Zedoca era uma cidade que eu só nasci, não vivi aqui. Inclusive tem uma música que me causa muita emoção, que é aquela música de Zezé de Camargo, que fala que no dia que eu saí de casa, né? Porque eu nunca tinha saído de perto da minha mãe, né? Nós éramos inseparáveis. E de repente eu falei, vou pra Zedoca, vou me embora, eu não quero viver nessa vida aqui pra sempre, eu quero dar o melhor pra vocês. E aí eu vim escutando essa música a estrada inteira. Então essa música, no dia que eu saí de casa, é uma música que me faz chorar todas as vezes que eu escuto. Porque eu deixei a minha mãe chorando, mas eu tinha que ganhar o mundo, eu tinha que voar, né? Então eu vim pra Zedoca, muitas pessoas duvidaram de mim, principalmente pessoas próximas, né? Pessoas familiares mesmo, achavam que eu não iria conseguir, até pelo meu histórico de vida, porque a minha mãe pegou uma menina de 8 anos, foi embora para São Luís, sem ter estrutura nenhuma, então todos achavam que eu não iria dar nada, né? Mas o mundo, Deus adora abençoar os improváveis, né? As pessoas improváveis são as que Deus chama e diz, olha, vem cá, é você. Então, eu lutei aqui dentro de Zedoca, no meu escritório. Eu, sozinha, trabalhei no meu escritório. Todas as pessoas aqui do meu convívio sabem que eu saía do meu escritório 11 horas da noite todos os dias, né? Passei por vários períodos aqui dentro, cheguei ainda muito jovem aqui em Zedoca, muito imatura, né? Nós sabemos que a imaturidade também faz muitas coisas, né? Então eu batalhei aqui dentro. Hoje, 11 anos depois, eu mudei para essa nova estrutura, trouxe o meu irmão Luan, já formado também de São Luís, a minha cunhada, também formada em Direito. E tudo isso aqui para mim é uma grande vitória, porque a minha verdadeira história é essa, é uma história de batalha, de garra, né? Não é uma história só de vitórias, entendeu? Então é isso que eu quero passar para as mulheres, que você precisa ter primeiro dentro do seu coração a força e coragem, porque se você tiver força e coragem e persistência, você consegue, né? Se você fizer qualquer curso, um curso de unha, e se você oferecer para suas vizinhas, oferecer para outra rua, para o seu bairro e tornar aquilo um empreendimento, você vai ter sucesso, porque tudo depende da sua força de vontade. Persistência. Eu nunca desisti. Todos os obstáculos que eu passei na minha vida, eu posso ter chorado 1 dia, 2 dias, mas no 3º dia eu lavo meu rosto como eu faço até hoje e digo para Deus, Senhor, me abençoa porque eu estou aqui para fazer a tua obra e para correr atrás dos meus objetivos. O meu desejo é que todas as mulheres sintam esse ardor no coração, essa força, essa garra, né? Eu desejo que todas as mulheres tenham essa força de vontade que a minha mãe teve, de sair de uma vida estável, porém conflituosa, e correr atrás da vida dela, de dar melhora para os filhos dela, entendeu? Então, o meu desejo é que nenhuma mulher viva dentro de um relacionamento abusivo. O meu desejo é que elas sejam capazes de procurar o próprio caminho delas. Eu acho que, na maioria das vezes, é falta de informação. A mulher, quando ela passa por um momento desse, dentro de um casamento, dentro de uma relação, a primeira coisa que ela fica, o primeiro sentimento que surge é o medo, né? O medo de sair daquela situação, o medo de
sair de um relacionamento e não ter o que comer no dia seguinte com os filhos, ou ela mesma, entendeu? Então a minha mãe viveu isso. Então eu entendo. A minha mãe passou 7 anos para se libertar de um relacionamento abusivo, porque não é de uma hora para outra. Falta apoio da família em primeiro lugar, falta apoio da sociedade, entendeu? Então esse movimento, né, aqui da Segunda Vara de Zedoca é um movimento maravilhoso, porque dá a oportunidade de uma mulher que sofre um relacionamento abusivo desse chegar para a juíza da cidade, ou para a assessora, ou para todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, contar o que está acontecendo e ter esse apoio. Então, esses relacionamentos abusivos, né, eles devem ser parados pela sociedade, por nós, por mim, por você, pela sociedade onde nós vivemos, né, porque realmente pode acabar em morte, né? Então, a maioria das vezes é falta de apoio. Inclusive, eu sou coach, né? Então eu quero deixar aqui em aberto para qualquer mulher que sofre esse tipo de relacionamento me procurar, vir até meu escritório, pegar o meu número, porque eu posso conversar, posso fazer um acolhimento, né? Fazer um acolhimento com essas mulheres. Então eu deixo isso aqui em aberto também, que eu estou à disposição de qualquer uma dessas mulheres que estejam precisando de apoio.